Oi, meu nome é Isabela e eu gosto muito de ler livros, assim como todo mundo gosta de ler. Acho que a maioria, né, na verdade, ou minoria, não sei. E me mostrar os livros que eu já li nos meses de janeiro e fevereiro de 2026. Poucos são livros físicos e alguns livros no Kindle. Então, vou mostrar pra vocês um dos livros que eu já li no mês de. Não tem ordem, que eu já nem lembro mais as ordens todas que eu li em tudo em janeiro ou em fevereiro. Então, vou colocar por ordem mesmo que eu já li. Mesmo. O primeiro livro que eu li foi A Chave do Sonho. A Chave do Meu Sonho. É um livro brasileiro, indígena. Eu fui numa palestra que tinha lá no, onde que eu trabalhava, lá no Senac. E aí tem até autógrafo dele. E é um querido. Eu fiquei descobrindo que ele falou na mesma palestra que ele era vereador lá. Ele é lá do Pará, né? Ele é lá do Pará. Aí tem uma dedicatória escrito: Isabela, desejo que esta leitura inspire sua jornada. Afeto, né? Munduruku, né? Daniel Munduruku, que ele é especialista na literatura infantil indígena. Esse é um dos livros que tem dele, eu não achei mais no outro livro indígena, mas é muito bom. Eu recomendo ele. É uma leitura muito de autoconhecimento, é uma leitura que fala sobre a história de um indígena, um jovem indígena, que ele narra o caminho dele, que ele em busca sobre o seu destino, né? Cada pessoa da aldeia tem uma coisa predestinada a ser na vida lá naquela aldeia, ser guerreiro, ser um pescador, qualquer outra coisa. E ele tinha a visão dele de ser oráculo, como que ele era um indígena que sofria bullying praticamente ali no meio da aldeia e ele é considerado um indígena defeituoso, né? Mas aí vejo muitos mistérios dele, o segredo da paciência, de encontrar o seu destino. É muito legal, muito bom. E eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu amei muito. Outro livro que eu li um clássico da Agatha Christie. Eu comprei no Natal, se não me engano, e aí eu queria ler ele já. Eu queria ter lido Natal do Poirot, mas aí eu não consegui ler, porque o livro era muito pequeno, e aí que eu tenho. E aí acabou que não deu certo, aí eu parti para outra. Li esse aqui, Morte na Praia, da HarperCollins, né? Da HarperCollins. E esse livro, ele é muito de narrativo, são muito personagens, como todos os outros livros dela, mas basicamente ela me lembra só um pouquinho do A Morte do Nilo, que a mulher, ela, sabe, essa mulher, ela era um, um acaso, uma mulher de polêmica, a mulher que ela foi morta, não lembro qual é o nome, mas aí era uma atriz, peraí, Arlena, uma atriz chamada Arlena, ela era muito, assim, sedutora, muito atraente para os homens. Ela seduzia, inclusive, ela tinha um amante que ele era casado. Essa que é uma das coisas que eu posso falar. E aí a gente vai decorrer por conta dessa morte dessa atriz, Arlena. E ela essa morte acontece numa pousada. E aí, decorrer disso, a gente fala sobre reunir todas as informações importantes e as entrevistas que o Poirot faz. Nem sei se é o nome, como assim se chama, né? Poirot. Então, mas é muito bom. Eu coloquei 4 estrelas, porque eu não daria 5, porque às vezes eu fico muito confusa ainda com a escrita dela, ainda tá acostumada, sabe? Porque os livros do Assassinato do Expresso Oriente eu amei muito, mas não sei todas as outras, sabe? E essa daqui eu gostei bastante e é um lugar paradisíaco e também tem muitos personagens. Tem uma que eu gostei muito de uma personagem que eu mais gostei foi de um casal, uma mulher, uma idosa, acho que é uma idosa, e um casal de idosos, e eles conversavam muito. Ela conversava muito, ela falava.
Tananã, tananã, tananã. Ei, não é querido? Ele, sim, querida. Toda hora ela falava alguma coisa, ele dava afirmação. Sim, querido. Sim, querida. Eu achava muito legal. Então, nota 4 que eu dei. O próximo livro que eu li é um livro literatura infantil. Então, é um livro que eu gostei muito. E é ideal para uma criança de 10 anos, eu acho, né? De uma criança de 10 anos, um 10, acho que de 9, na verdade, de 9 para 12 anos, eu acho. É um livro legal. Stuart Little é um livro bem fininho até. Ele, ele é da coleção da Harper Kids. É um livro muito gostoso e é muito diferente que eu imaginei no filme. Tem o filme, né, do Stuart Little, e é muito bizarro. Ainda assim, você vê que os humanos adotar os, adotar um ratinho. Na verdade, ele é um tamanho de camundongo, né, que fala. E aí esse livro ele se passa em Nova York. Então, as aventuras do Stuart Little se baseiam em Nova York. E todos os elementos desse livro tem tudo que acontece nele. Então, a aventura dele do barco, ele conhecendo essa passarinha aqui, né? Não, não lembro qual que é também. E ele também se apaixona. Fica assim, coisa de louco, bizarro, mas é muito legal. Mas a arte dela é muito linda. Eu acho assim, encantador. Olha a arte. É lindo, lindo. Tem uns desenhos de cada. Tem cada parte do livro, sabe? E aqueles. É aquela arte gostosa de ler, aquele dos anos 80, tipo o Pequeno Urso, ele lembra a fisionomia, isso, fisionomia dessa arte. Então, assim, eu acho muito lindo e eu super recomendo. Dei 5 estrelas e se deu uma dica de dar uma criança para introduzir uma leitura, eu indico esse. Agora, tem um livro que eu li no Kindle que chama. É... Ai, um livro que eu li no Kindle que chama Quando a Lua Surgir. Esse livro, ele não gostei muito. Esse livro foi um livro mais confuso que eu já li na minha vida, de todas as vezes, todos os anos que eu já sempre li, e é um livro assim difícil e ruim ao mesmo tempo, misturou com romance, com a morte da filha. O livro Quando a Lua Surgir é um livro antigo e ele é do primeiro livro, minha leitura do Clube do Livro que eu estou participando. E aí, o livro se baseia de uma mulher que ela tem a identidade dela protegida pelo FBI, porque ela viu o assassinato da filha dela acontecer na frente dela. Então ela foi para proteção de pessoas do FBI e ela teve que ter uma nova identidade e ter uma nova vida. E ela resolveu, nessa nova vida dela, ela ser aprender com coisas de feitiçaria para conseguir. A missão da vida dela é querer ressuscitar a filha dela, que morreu. Então, a partir de tudo aí, ela começa a ter uma jornada dela de, de processos, de feitiços, voodoo, uma coisa assim, de ressuscitar a filha dela. Só que eu achei muito estranho, porque do nada começou a, ela, a obsessão dela de ela querer ressuscitar a filha dela e falando que era é, é, magia negra e tudo mais. E do nada é um romance. É um romance que, que tem uma atração mística com o homem que ajudaria a ressuscitar a filha dela. Depois disso, só a ladeira abaixo desandou, não gostei. Nem dei estrela, porque foi muito ruim. Muito ruim. Não gostei. Foi o pior livro da minha vida que eu já li. Então, não recomendo para ninguém esse tipo de livro. Então, é terrível. Não gostei mesmo. Eu gostaria de ter gostado, mas como é o primeiro, felizmente, o primeiro livro da leitura do Clube do Livro foi péssimo. Mas vai ter outras melhores que
Tô com esperança. Ah, o próximo livro que eu li, eu achei muito boa. Nossa, muito boa. Que é Eu que Nunca Conheci os Homens. Ele é do meu projeto pessoal, que é que é do Livros de Volta ao Mundo, inspirado naquele livro Em Volta ao Mundo em 80 dias, mas esse não tem restrição de quantos dias que eu tenho que ler todos os livros do mundo inteiro, mas tem restrição de querer ler o máximo de livros, livros fora do eixo dos Estados Unidos, que eu vejo muita coisa, eu lendo coisas dos Estados Unidos que eu acabo fugindo, né? Então, o livro que eu estou lendo, que eu li sobre desse projeto, que é Eu que Nunca Conheci os Homens, ele é do país da Bélgica. Então, é uma mulher que, na verdade, é uma reunião que tinha prisioneiras dentro de uma prisão e são 40 mulheres. Nessas 40 mulheres ficam presas e elas não sabem por que elas estão ali. Que elas tinham uma vida normal, de sociedade, de ter famílias, de trabalharem. Algumas trabalhavam, umas tinham, umas era trabalhar em telefonia, trabalhar em coisas como sobre ser mãe, sobre enfermaria, tudo que você imaginar de algum tipo de cada uma de profissão. E aí tinha pessoas, mulheres idosas, desde uma menina muito específica, eu não vou saber lembrar o nome agora, mas era a menina mais jovem que entrou nessa prisão. Ela praticamente cresceu ali, ela era uma bebezinha e foi crescendo. E ela não sabe como que era o mundo antes disso. Ela sempre viveu sabendo como que era ali. Então, literalmente, ela nunca conheceu os homens, a não ser os caras, né? Que ficavam muito de longe, nunca viu o rosto, nunca viu nada sobre eles. Ela sabia que existia homens, mas ela nunca tinha visto um homem de fato. Então, essa história a partir disso dela, até que, de repente, do nada, nessa prisão, elas foram soltas. Um, um, gente uma das pessoas que estavam na prisão, né, para vigiá-las, acabaram abrindo a jaula delas e elas conseguiram se sair, escapar da prisão, mas só que descobriram que não tinha mais nenhum homem na Terra, não tinha nenhum homem na prisão, não tinha, elas estavam libertas. Então, desde então, elas acabam descobrindo o que aconteceu, a vida delas após que elas foram soltas, após que elas conseguiram se livrar da prisão. Muito bom. O tempo todo é um questionamento de que você tem que olhar ali o que aconteceu, o que acontece com a minha vida depois, o que vai ter ali depois que soltaram, como que a gente vai sobreviver agora que eles dependiam dos soldados que mantinham ela lá presas. Então, é muito, era muito sofrido, sabe? Muito, é um sofrimento do início até o fim. Mas é muito bom, foi muito bom. E ela tem essa convivência de ver com todas essas mulheres. Infelizmente, né? Aí a gente vai vendo as coisas, vai contar spoiler agora, que acaba que vai diminuindo cada uma delas. Então, elas conseguem, elas faz uma sociedade só dessas mulheres. Elas tentam procurar durante 2 anos outras prisões, se descobre que tem outras prisões. Não existe civilização nesse lugar. E elas constroem uma civilização delas, né? Das mulheres que elas descobriram que até então elas eram as únicas que sobreviveram nas prisões. Quando ela ia nas outras prisões, sequência de outras e outras, não tinha ninguém mais vivo. Então, elas acabaram tendo essa sociedade. Então, entre elas, algumas delas teve relacionamento umas com as outras, de namoro mesmo. Mas nem todas eram assim. Nem todas foram assim. Mas é interessante ver como que foi a perspectiva delas, de como elas conseguiram se virar
apesar de todo o sofrimento, porque não tinha mais pessoas além delas, né? E elas vê o sofrimento, elas morrendo uma por uma. Então é calamidade de todos os lados, mas é você ver como que ao mesmo tempo que essas mulheres sentiam falta da vida que elas tinham de antes, era uma outra a falta de compreensão de que a menorzinha, a que última que morreu, ela narrou tudo aquilo. Ela que estava narrando. Então, ela nem sequer é, tinha tem dado conta de que tem um. Ela não sabia não sabe como que era a vida aquilo. Ela sabia a base das pessoas falavam, mas nunca vivenciado aquilo. Então é muito diferente daquilo que a pessoa para ela é normal. Ela tá numa prisão ali e depois acabou, não tem mais nada. É muito diferente, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque são duas perspectivas muito diferentes de pessoas do geral, de que tinha uma vida antes da prisão e uma pessoa que nunca viveu isso, que nasceu literalmente numa prisão. Então, assim, muito poético, muito bom. É uma reflexão, assim, você fica assim, com dó todas. Eu chorei até o final, eu chorei o final, de que eu sabendo que, né, ninguém ia viver mais no final. Então, é muito, muito emocionante. Eu dei 5 estrelas e talvez acho que todas as leituras que eu fiz aqui até agora, ele é o meu favorito e ele é um máximo. Eu amei esse livro, gostei demais. Então, é isso. O próximo livro que eu tô lendo atualmente, agora, o livro que eu estou lendo agora atualmente é Um Conto para Ser Tempo. É um livro um pouco grande, né? Vamos dizer, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 525 páginas. É um pouquinho camelemaço, né? É um livro muito interessante e é um livro que eu estou gostando dela. Posso dizer que eu estou 30%, não, 25% por aí. E é um livro que está sendo muito interessante. É uma garota que chama Nao e ela é uma jovem, né, que mora em Tóquio. É uma jovem de 16 anos que ela vive em Tóquio com os pais dela, com os pais dela. E ela sofre bullying na escola dela. Porque ela é diferente dos demais, porque ela não viveu a vida toda, tanto assim dela, em Tóquio. Ela viveu uma parte da vida dela nos Estados Unidos, como que era o sonho do pai dela, a viver o grande sonho americano. Mas depois que a empresa dele faliu, ele teve que voltar para Tóquio e ele desenvolveu uma depressão profunda. E a partir disso, ela começa a narrar sobre as vivências dela e a vivência de que ela queria escrever sobre uma mulher que é uma budista, uma avó dela, acho que é bisavó dela, que é budista e ela conhece essa avó e ela interage com essa avó e ela relata as vivências dessa avó dela para tentar superar, na verdade, a relatar coisas, mas ao mesmo tempo é uma beira de colapsos, porque ela é sobre tudo, até agora que eu estou vendo, né? Fala sobre depressão, fala sobre bullying, fala sobre o medo constante, ou às vezes nem tanto, por conta que ela sabe que como que é conviver com uma pessoa que tem depressão, como que isso impacta a vida dela em volta. Tanto que isso é muito comum ainda hoje em dia, né? Aqui fala que está nos anos 70, acho que é uma coisa assim. E, e simplesmente é, ela fala sobre isso, para mim, retrata um medo que ainda tem hoje em dia, que é uma coisa muito comum, que é o suicídio no Japão. Então, o suicídio no Japão ainda é muito alto. Então, o que, que desencadeia, às vezes, para a pessoa chegar a esse ponto? O que, que faz para isso acontecer, as nuances disso?
Em contrapartida, tem duas narrativas, uma da Naum e outra da Ruth. A Ruth que na verdade, ela acha o diário da Naum que ela fez, né, dedicada a um pouco escrevendo sobre a vida dela, a rotina dela e também sobre a zen budista, que é a bisavó dela. Então ela fica curiosa. Então isso vai alternando entre as narrativas da Ruth e da Nau. Então ainda tô, assim, ainda não sei o que dizer sobre essa leitura, mas eu achei ainda interessante. Mas eu espero gostar mais até lá mais pra frente, que eu ainda nem cheguei à metade. Mas eu estou firme que eu vou conseguir ler esse livro. Ah, o próximo livro que eu tô lendo ao mesmo tempo é Ana Karenina. É um livro da literatura russa que eu comecei a ler desde janeiro, mas eu estou me batalhando para ler esse livro. Estou batalhando porque muitas coisas que coisinhas pequenas que passam ali e acaba acontecendo e eu fico tô perdida ainda. E eu tô 30% do livro. Eu estou lendo ela pelo Kindle, porque é mais fácil, porque é um calhamaço, né? É um puta calhamaço, a Ana Karenina. E eu estou lendo ele, que eu peguei ele do Kindle Limit. Então, são muitas coisas acontecendo, mas estou gostando da história. E também estou gostando de como que isso vai desenvolver, porque é a primeira vez que eu vejo um livro que é antigo, que tem uma revelação assim relacionada à gravidez. Eu tô assim, hã? Tô caótica com isso. É o meu primeiro contato com um livro, da literatura russa, assim, grande, na verdade, porque eu tenho um livro que eu li curtinho no ano passado, que chama Primeiro Amor. Lindíssimo, eu amei esse livro, curtinho, mas é o primeiro livro que eu estou lendo em relação a Calhamaço, um livro muito grande, com uma história mais completa de literatura russa. Então, tá sendo uma experiência, assim, muito diferente, mas também prazerosa, porque eu tô conhecendo uma cultura diferente e de uma vivência de palavras, coisas diferentes, assim, e ter muita paciência para requer para terminar. Eu acho que eu consiga terminar esse livro até no primeiro semestre. É, até o primeiro semestre, mas é isso. E o último livro que eu vou ler nesse mês que eu estou pretendendo ler, que é A Trança, não lembro o nome da autora, mas A Trança vai estar aqui. A Trança é um livro sobre mulher. É uma coisa assim que eu sei, porque o tema do clube do livro são mulheres fortes. Não, que a gente está no do mês das mulheres. Então aí foi esse que foi sorteado. E eu tô curiosa para ler esse livro. E eu comecei a ler o primeiro capítulo. Eu achei até show. E esse também, a leitura A Trança, vai ser pelo Kindle. Não tenho ele físico. Mas, né, quem sabe, né? Se eu gostar bastante, ele vai caber aqui na minha estante, né? É, é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima.